A paz do Senhor, irmãos e irmãs, sejam muito mais que bem-vindos ao nosso canal para mais uma leitura bíblica diária. É com muita alegria que encerramos a nossa primeira semana juntos. Você já sentiu que a sua fé é pequena demais? Ou será que você precisa se esforçar muito para que Deus finalmente te note ou te abençoe? Muitas vezes transformamos a nossa fé num trabalho exaustivo, quando na verdade ela deveria ser um descanso. Mas antes da gente começar a fazer a nossa leitura, eu venho trazer uma questão. O que será que Abraão, o pai da fé, fez de tão especial para que Deus o considerasse um amigo, um homem justo? Serão suas obras ou algo muito mais simples que a gente não notou? Eu quero convidar vocês agora, meus irmãos, para que nós possamos viajar e navegar no tempo, juntamente com o apóstolo Paulo. Ele vai usar um exemplo de que Abraão nos vai mostrar que o caminho de Deus sempre foi o mesmo, nunca mudou desde o início. Convido você a abrir sua Bíblia e aprender o segredo de uma vida que realmente agrada o Pai. Mas antes de eu começar a ler, eu vou estar usando a minha Bíblia na versão NVT. A leitura que nós iremos fazer hoje é o capítulo 4, entre os versículos 1 a 12. Se a sua versão não é a mesma, não tem problema. Pode me acompanhar, porque a palavra de Deus vai seguir você. Vamos lá? Romanos, capítulo 4. Abraão como um exemplo de fé. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se as suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante a Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justo os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também para os gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé, mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou foi antes disso? Está claro que foi antes de ele ter sido circuncidado. A circuncisão é um sinal de que Abraão possui a fé de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ter sido circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas que não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. Estamos aqui falando do pai da fé, um homem que Deus considerou não apenas um amigo, mas também um homem justo. Deus sempre sabe o que faz. A lição de hoje ela é tão preciosa, mas tão profunda, que a fé ela não é um pagamento, ela não é uma retribuição ou um prêmio que Deus nos dá por um serviço que a gente prestou. Na verdade, a fé é simplesmente acreditar na promessa de Deus, sem a necessidade de ver. Abraão não foi aceito porque ele era perfeito ou lindo, mas porque creu naquele que justifica o ímpio. Quando você para tentar merecer e começa simplesmente a crer, a sua vida se torna leve, cheia de esperança, e é aí que a transformação acontece. Meus irmãos, se você decidiu descansar na promessa de Deus e crer de todo o coração, comente aqui embaixo a palavra creio nos comentários. A frase do dia que eu quero deixar para o coração de vocês é a seguinte: Abraão creu em Deus
e assim foi considerado justo. Terminamos a nossa primeira semana com um coração cheio de bênçãos. Amanhã começaremos a segunda semana vendo o que a fé produz, algo inabalável, uma esperança que não nos decepciona, nem mesmo quando tudo parece estar errado. Que Deus te abençoe profundamente. Até amanhã. Tchau, tchau.